Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Pode Assim, Mulher. E agora, hoje, para falar de um assunto que eu tenho certeza que é muito importante para a sua vida hoje e no futuro. Vamos falar sobre finanças, educação financeira, investimentos. E para esse episódio, hoje nós recebemos aqui o André Ribeiro Costa, que é especialista em investimentos. Também, ao lado dele, a Marisa Macanhã, que é conselheira, uma das conselheiras do Conselho da Mulher Empresária de Maringá e é especialista em imóveis. E a Carol Bacarin, que é consultora financeira, defende muito a educação financeira, inclusive lá no Conselho da Mulher Empresária. Sejam muito bem-vindos todos e a gente vai fazer uma jogada aqui para entender, afinal de contas, ou responder qual é o melhor investimento que podemos fazer na vida. André, começa com você. O melhor investimento, bom, satisfação estar aqui, né? Primeiramente, obrigado pelo convite. Vamos falar sobre prosperidade, sobre educação financeira, mas o melhor investimento é sempre em conhecimento, Juliane. Sempre em conhecimento. Eu costumo dizer que quando você começa a quebrar as barreiras, você começa a entender que o mundo não tem fronteira. Principalmente na educação financeira, né? Que a gente vem com aqueles, eu não costumo dizer crença limitante, né? Mas aqueles ensinamentos, a gente vai desconstruindo tudo com base na lógica através do conhecimento. Exatamente. Marisa. É um prazer estar aqui com minhas amigas Assim Mulher, com o André. André, concordo plenamente com você. E esse conhecimento, ele deve vir desde a infância. A Carol, a gente conversa bastante sobre isso, sobre a educação financeira já nas escolas. Porque quando ficamos jovens, a gente não tem um preparo para administrar esse dinheiro. A gente vê que muito jovem ganhando muito dinheiro e, ao mesmo tempo, endividado. E isso, acho que é um déficit que nós temos no Brasil, de não ensinar as nossas crianças a investirem desde cedo. Na verdade, eu acho que isso é cultural mesmo, né? Porque os pais não tiveram. Essas crianças hoje conseguem ter acesso a muito mais dinheiro, e até porque eles estão fazendo o seu próprio dinheiro, uns vivem da mesada, mas a gente vê muitos jovens aí despontando financeiramente no YouTube e tudo, mas se perdendo porque não tem a base, não tem a gestão, não tem o conhecimento financeiro, não sabe. Porque, na verdade, não é o quanto você ganha, mas é como você administra esse dinheiro. Então, esses jovens estão ganhando muito dinheiro, mas eles não estão sabendo investir. E talvez não estejam pensando no longo prazo também, né? A Carol, você que trabalha como consultora financeira, né, Carol? Atendendo muitos empresários, empreendedores, você vê ali num momento da vida em que a pessoa ela demonstra um gap ali, uma necessidade que foi de uma vida toda. De uma vida toda. Na verdade, principalmente dentro das empresas, a gente vê muito isso. O gestor, ele leva para dentro da empresa aquilo que a gestão financeira que ele aprendeu lá na infância, na casa dele. E ele acha que ele vai administrar e gerir a empresa dele daquele jeito, da forma que ele administra a vida, que já não é das melhores. Né? Então, vira tudo uma salada de galo. Falam que vira uma confusão. Mas a gente precisa trabalhar isso e ir quebrando esses comportamentos, porque são comportamentos, na verdade. Né? O brasileiro não tem, por cultura, pensar no longo prazo. A gente tem vivido um pouco mais isso agora, de 4, 5 anos para cá, que começou a se falar mais em investimento, em como investir, se popularizou um pouco mais a bolsa de valores. Então, aí os jovens querem investir, investem tudo que tem, não sobra nada para o dia a dia, ou gasta tudo que tem, não sobra nada para investir. Então, eu falo que a gestão financeira e a educação financeira é encontrar esse equilíbrio. Né? E a gente só encontra esse equilíbrio entendendo o momento de vida da pessoa, sabendo aonde que ela quer chegar, como ela quer fazer, da onde ela veio. Porque eu vivi uma infância diferente da do André, e eu vou ter um pensamento sobre o dinheiro diferente do que o André tem. Mas a base é mais ou menos a mesma para todo mundo. Mas né? Você sentiu que houve uma mudança de paradigma. Pelo menos, antigamente não tínhamos uma educação financeira, mas aprendemos com os nossos pais, nossos avós, que a gente deveria ter o seu imóvel, que terra é sempre terra. Depois, temos que ter um carro. Isso. Então, a nossa geração,
a nossa que eu digo, você é mais jovem, mas a nossa geração, a gente falava, não, a gente precisa ter nosso imóvel, nosso carro. Essa nova geração diz, carro para quê? Eu vou de Uber. Casa Tá. para É quê? uma Casa preocupação para menor. quê? É. Eu posso alugar. Uhum. Então, ao mesmo tempo, esses valores que nós reservávamos teoricamente para isso daí, eles estão sendo usados de forma diferente. Por alguns, muito ajuizados. A gente também não pode menosprezar. Não. Tem muita gente boa, muito jovem, assim, à frente do Muito. tempo. Então, investindo muito bem. Sim. Também não vamos falar que todos os jovens hoje estão Não. mais assim. Assim como todos os nós mais velhos também, tem Com- muitos ali que, Com né, certeza, que com sabem certeza. gerir bem. Mas eu acho legal que a gente tem dos dois lados. Tem aquele que ainda, porque a última pesquisa que eu vi no Brasil, ainda o sonho da casa própria ainda é o maior sonho. Maior tá? sonho. Então, quer dizer, os jovens ainda estão querendo a casa própria, mas estão sabendo investir de outras formas. E isso é muito legal. Tá vendo, André? Estou dando essa chance para você. André, o André, a pegada do André é mais bolsa. É A Marisa, imóveis. A Carol já Eu sou- defende renda eu- fixa. Eu sou mais conservadora, mas tenho meus investimentos. E a Então, gente sabe que há prós e contras em todas as esferas. André, o jovem hoje a gente sabe que tem muitos novos CPFs chegando à Bolsa de Valores, muitos são jovens investindo nesse negócio que é mais arriscado para a cultura do brasileiro. O que é que você diria que é como começar investindo em bolsa, o que vale a pena, o que não vale a pena? Eu acho que o que a pessoa tem que entender é o seguinte. Eu costumo fazer uma planilha, né? Como minha vida foi assim. A gente tem que pensar o seguinte. Quando você tem planos de curto prazo, você pode ir para a renda fixa. Está tudo bem. Esse é um dinheiro que você vai contar com ele lá na frente. Vou dar um exemplo. Quero trocar minha casa, quero comprar uma casa, eu quero trocar meu carro, ou quero comprar um carro. Né? Então, você tem planos de curto prazo para a tua vida. Quando você tem planos de longo prazo, você pode entrar em bolsa, na renda variável. Porque renda variável é para isso. Quando a gente escolhe boas empresas e quando você olha o gráfico, no longo prazo é bom. No curto prazo você pode perder. Mas o primeiro ponto que eu diria é construa uma reserva de emergência. Sim. Tem que construir. O brasileiro não tem reserva de emergência. A grande maioria não sabe o que é reserva de emergência. começa a investir na bolsa sem ter a reserva de emergência, na verdade. Sem ter uma reserva de emergência. E aí, quando você começa a investir na bolsa sem reserva de emergência, na primeira dor de barriga, se você não sabe o que você está fazendo, você é gerido pela emoção e o investidor ele perde o dinheiro geralmente pela emoção e não pela razão. Né? Às vezes não tem conhecimento, ele fala, pô, vou vender. Quando ele vende, ele perde e ele acaba saindo no prejuízo. E bolsa é ruim para ele. Né? A bolsa é cassino. A gente já ouviu, eu já ouvi falar muito sobre bolsa e cassino. E eu tinha assim, falava em bolsa, eu arrepiava. Falava, não, não quero isso para minha vida, não. E hoje eu tenho mais de 80% do meu patrimônio em bolsa, pensando no longo prazo. Então, você tem que fazer planos para a tua vida financeira, assim como você faz para a sua vida. Basicamente é isso. Mas reserva de emergência e conhecimento, porque entrar em bolsa sem conhecimento é flertar com o abismo todo tempo. dia. Todo dia você vai flertar com o abismo. Então, primeiro ponto, aprenda a fazer. Porque você vai se sentir mais seguro ou segura no momento de crise, igual a gente teve do Covid. Vocês falaram sobre a importância do conhecimento, né? Nós sabemos que existem inúmeras formas de investir. Imóveis já são investimentos tradicionais e o brasileiro investe muito em imóveis, Marisa. Sim, o brasileiro investe muito em imóveis, mas muitas vezes nós temos a nossa profissão. Sei lá, eu sou médico, por exemplo. Eu não vou conseguir me dedicar a ver detalhes para entender como funciona o mercado imobiliário. Assim como eu não vou ter tempo para entender o mercado financeiro. Então, tudo, na minha opinião, é quem trabalha para você. Com quem você trabalha? Você confia nessa pessoa? Seja, eu quero investir no mercado imobiliário. Você está com um corretor de confiança? Esse corretor tem conhecimento suficiente? Porque qualquer tipo de investimento é aonde você investe, em que momento você investe. Então, você está... O que a pessoa quer, né? Exato, em qual Será momento da sua que sua vida. vida E existe tá- risco, seja qual for o investimento. for o investimento, ele existe risco, tá? Então, você tem que estar muito bem assessorado. Seja na Isso bolsa, aí, concordo. seja no mercado imobiliário. Então, Perfeito. o conhecimento, muitas vezes a gente não consegue entender de tudo.
Então, eu não tenho tempo para entender de tudo. Então, vamos procurar quem entende. Vamos quem eu procurar confio. ajuda. Vamos procurar né? ajuda. Marisa, para procurar quem está ajuda. começando, quem quer começar a investir, quais seriam as opções dentro do mercado imobiliário? O mercado imobiliário ele é muito amplo. Então, assim, depende muito do momento da sua vida, que a gente estava comentando. Muitas vezes, a pessoa ainda não tem o seu imóvel próprio, mas ela quer começar a investir e ela tem um valor X. Talvez ele vá lá e compra um apartamento de um quarto, ele aluga, e aí com o aluguel, ele vai acumulando, e depois compra um imóvel maior. Tem várias formas de você fazer. É difícil você falar assim, esse é o perfeito. Porque não tem, muitas vezes, o perfeito para uma pessoa. Pode ser comprar um terreno, e depois ela vai construir, depois revender, como muita gente faz aqui na cidade de Maringá, pelo Brasil também. Compra um terreno, constrói, depois vende com aquele dinheiro e compra outros 2 terrenos e constrói. Então, depende Não tem muito. certo e errado. Não tem certo e errado. eu- O errado é você comprar na emoção. Isso. Tá? Você não pode exatamente. comprar, como nossa, tudo, quer dizer, né? no impulso. Como tudo. Exato. Não compra. Imóvel não se compra na emoção. Eu brinco que nós, mulheres, a gente compra sapato na emoção. Você olha e fala, nossa, que lindo, quero 2. Mas imóvel não é assim. Depende do sapato, né, Marisa? Depende do sapato. Por isso que eu falo, sai da loja, respira e pensa para você ver se você compra. Não compra. Exatamente. É Agora, assim, o imóvel, você tem que Tem que pensar. pensar. Você tem que analisar. Mesmo que você não tenha a assessoria de um corretor ou de qualquer outra coisa, analise primeiro. Pense, converse com a família. Família sempre tem um palpitezinho, geralmente peso, negativo, né? Um Geralmente peso. negativo, mas pegue esse negativo e analise se é correto ou não. Então, eu acho que nada a gente deve investir na loucura, assim, a gente tem que pensar muito bem antes. Uma outra opção para quem está começando é renda fixa. E existe uma forma de você fazer o seu dinheiro se multiplicar na renda fixa. Muita gente fala hoje, mas renda fixa é muito pouco quando olha para a Bolsa, quando olha para o mercado imobiliário. Quais são as possibilidades ou as vantagens, os caminhos, Carol, dentro da renda fixa? Eu não tenho, assim, poupança nem pensar. André, poupança nem pensar. Mas existem vários, tem LCI, tem LCA, tudo vai depender o que você quer. Primeiro, reserva de emergência. Eu não gosto de chamar de reserva de emergência, eu falo reserva financeira, mas a reserva, a sua reserva tem que estar numa liquidez diária, então ela vai ter um rendimento menor. Não é para você ganhar dinheiro com isso, é para você ter o dinheiro para Está à suprir disposição. à tua disposição. Depois você tem tesouro direto, que é seguro, que você tem uma rentabilidade, hoje tem IPCA, tem pré-fixado, mas vai depender do que a pessoa quer. Qual o objetivo dela nesse dinheiro? Não vai ser formar patrimônio. Eu acho muito difícil você formar um patrimônio só com a renda variável. Estou errado, André? Pode me corrigir? Porque Só com renda fixa? No só caso? com renda fixa, Tem, sim. Tem? Tem como. Tem como desde que você se mantenha investido, né? Porque a grande maioria, o que faz? O que tira. Tira. Esse é o negócio. Esse é o problema. Por isso que a gente fala muito sobre pensamento de longo prazo, né? E quando você olha para a renda fixa, você tem lá vencimentos de 5 anos, enfim, que é um prazo médio, tá? A pessoa chega lá, se ela aguentar ficar até lá, se não tiver liquidez, ela tira e acaba deixando o ego falar mais alto e transforma o ativo em um passivo. Exatamente. E esse é o problema. Porque se ela se mantiver investida, tudo bem, me deu uma rentabilidade boa, o Brasil é um país de taxa de juros alta, né? Inflação alta também, ela vai ganhar dinheiro com isso. Agora eu vou ver outro título. Porque se cai o mantiver dinheiro na investida, conta e aí ela vai falar assim, não, mas eu achei o carro, aquele carro tal, aquele... Porque na aí renda- ela gasta. isso. Na esse renda dinheiro. fixa, o isso. segredo são os juros compostos. todo lugar. Todo lugar, Todo na lugar. renda fixa e na renda variável. Deixa é só juro composto. eu fazer uma... Estou incomodada aqui. A hora que eu fiz a pergunta para você, eu falei renda fixa ou renda variável? Renda fixa. Renda Renda fixa? fixa, então tá bem. é. Eu Renda achei que você fixa. falou renda É, variável. Não, renda eu fixa. que na hora de falar falei... Então tá bem. Tá Renda ótimo. fixa, é isso aí. Mas E- são caminhos possíveis. São. E eu costumo dizer que quando a gente fala de investimento, né, eu hoje trato de pessoas que já venceram na vida. As pessoas chegaram, está sobrando uma grana, eu quero aprender a trabalhar com esse dinheiro. Mas tem muita gente que chega até mim, que aí a Carol faz muito esse trabalho, fala, olha, eu me endividei em algum ponto, ou eu não sei trabalhar minhas finanças, eu preciso de alguém que faça isso por mim. Já não é o meu caso. Eu não me dou bem nesse nicho. Agora, problema de dinheiro não se resolve com dinheiro. É o que as pessoas têm que entender. Eu Se falo isso constantemente. É isso. Não é Não comportamento, é mudança de hábito, é mudança de olhar. Aí tu fala assim,
fulano está endividado, eu preciso de tanto. Não adianta, que ele vai pegar o tanto que ele conseguir de empréstimo ou de qualquer outra coisa para sanar e não vai sanar. E depois de algum tempo está Porque endividado, está endividado de de novo, porque ele não mudou os hábitos, ele não mudou o comportamento. Entendeu? É fácil. Se fosse de assim, comportamento, de mas comportamento. dinheiro faz dinheiro, concorda comigo? Eu costumo dizer que Dinheiro faz desde que você dinheiro, saiba desde que fazer. você saiba fazer, Desde que saiba você saiba gerir. fazer. Exatamente. Saiba gerir. Você tem que ter o comportamento, a mentalidade para fazer Sim, isso. exato. Eu chamo de Entendeu? reprogramar para prosperar. É isso. Eu tive que passar por uma reprogramação total mental, para conseguir prosperar financeiramente. É um caminho onde você vai se sentir meio sozinho, bem sozinho, inclusive. É bem Você vai solitário. andando contra a manada, né? Você vê o vizinho trocando de carro, você fala, pô, eu vou ter que me manter aqui com o meu 2018 ou 2020 até eu sair dessa. Será que eu vou aguentar? Aí muitas vezes você vê teu dinheiro na conta, você começa a sair da dívida e começa a investir. Você fala, caramba, eu poderia trocar e nem me endividar. Só que eu vou me manter, porque eu entendi que esses 20 mil vão me trazer 40, esses 40 me traz 80. E lá na frente eu vou ter mais. E eu costumo dizer muito nos meus canais, eu falo, quando você olha para o hoje, você fala assim, pô, estou ganhando bem. Só que lá na frente é onde você vai precisar de mais e é onde você vai ter menos se você não poupar e investir. Porque a tua capacidade física ela diminui, a tua capacidade laboral diminui, logo a sua renda vai diminuir também. Yeah. E vai André, contar... desculpa. Pode falar. Não, é que como você estava comentando isso de ego e de querer ter um carro melhor, você não acha que as mídias sociais ajudaram muito nisso? Porque eu vejo muitas pessoas, elas têm que postar o carro que estão, tem que postar a viagem que estão fazendo. Para E mostrar aí, que está fazendo sucesso. para mostrar que está Aham. fazendo. O pior é quando você trabalha com locação de imóveis, como é o caso da minha empresa, aí você analisa o cadastro e fala assim, nossa, Achei que, né? viajando tanto com esse carro, poderia pelo menos o carro estar pago, né, gente? É isso. Eu É acho isso, é que sobre essa isso. necessidade de você jogar na cara da sociedade que você está bem, quando na verdade você não está. Quando Mas a gente isso é ego, né? É o ego, É né? ego. É o ego. É outro jargão que eu falo muito, né? Ser rico de mentira vai te deixar pobre de verdade. Adorei essa frase. O ego é o seu pior inimigo, eu falo isso. E isso é fato. Quando a gente olha, você pega um histórico no Brasil, a gente tem uma alta carga tributária. Você vencer e ganhar dinheiro aqui já é difícil. Né? Então, qual que é o sinônimo de status no Brasil? Um carro muito bom, uma casa muito boa. Você não pode comprar a ação do Banco do Brasil e sair esbanjando por aí. Já um carro você consegue. Né? Então, o Morgan Housel, no livro A Psicologia Financeira, quem não leu, leia, é maravilhoso esse livro. Ele fala, trabalho muito ele. a verdadeira fortuna é aquela que você não vê. Que você não vê. É isso. É mentalidade. É você se aguentar para ter mais lá na frente. Eu não sei se eu vou viver amanhã. Investir não é se anular, é multiplicar. Você pode continuar vivendo, mas você não pode viver viajando, comprando carro, comprando casa. Se você tiver dinheiro para isso, tudo bem. E investir, está tudo bem. Agora, poucas pessoas aguentam fazer isso. Eu tive que me abster de muita coisa na minha vida. Eu continuei viajando. Parei, acabei com minhas dívidas, continuei viajando. Era o que eu fazia. Mas eu continuava com um carro, era o carro que eu viver trabalhava um na padrão empresa. a menos, né? Que a gente faz. Pronto, degrau vive a um menos. degrau a menos. Você não precisa parar com É tudo, isso. diminuir tudo, mas viver um degrau a menos para ter aquela sobra, para você poder fazer mais dinheiro com o dinheiro. É Entendeu? isso, é isso daí. André, você falou que você passou por uma reprogramação mental. Explica isso pra gente, como é que foi e qualquer pessoa pode mudar essa mentalidade? Qualquer pessoa. Se eu pego minha vida há 11 anos atrás, eu estava devendo, morava numa casa muito boa. Eu moro hoje numa casa muito boa novamente, mas hoje eu tenho um patrimônio muito bom para isso. Eu não tinha nada. Eu devia tudo. Eu era um devedor. E quando eu olhava para os meus amigos de profissão, eu trabalhei na indústria farmacêutica há muito tempo, as pessoas eram demitidas, desligadas da empresa, e muitas vezes pessoas boas, com bons comportamentos, habilidades e tudo mais, elas iam para a entrevista vendendo mais o desespero do que as próprias competências. E eu, numa mesa igual essa, eu via aquilo e falava, o que está acontecendo? Por que você não falou que você sabe fazer isso? Cara, eu estou precisando de mais, o boleto está chegando. Ali eu fiz uma reflexão da minha vida. Eu olhei para trás e falei, poxa, eu estou nessa mesma situação. Se eu for desligado hoje, eu estou ferrado. E aí eu falei, preciso mudar isso. Comecei a ler, né? Começa por aí. Comecei a mudar meu cérebro. Quando eu comecei essa reprogramação mental, eu comecei para ter uma segurança. Falei, se eu for mandado embora, eu quero ter pelo menos a minha dignidade de comer minha pizza, de sair, de fazer minha viagem. Até me recolocar no Até mercado. me recolocar no mercado. Porque daí eu vendo minhas competências, eu tenho mais tranquilidade para me recolocar. Sim. Bom, começou, eu falei, poxa, gostei desse negócio. Eu vi meu dinheiro, paguei minhas dívidas, meu dinheiro crescer, falei, agora eu preciso dar o segundo passo. Preciso começar a fazer esse negócio render para mim. E é assim. Tudo começou pela leitura.
pela leitura. Livros de R$ 30, que todo mundo passa dentro da livraria, nem olha. Aquilo ali tem um poder de mudar a sua vida num patamar que você não tem ideia. O livro do Tiago Brunet, que é desse tamanhozinho, que fala Dinheiro é Emocional, Tem a aquele palestra livro é maravilhoso. Psicologia Financeira é maravilhoso. São livros que você não dá nada, que todo mundo fala... mas todo mundo fala... Gente, leia o livro, que começa a cair ficha do que você faz todo dia. E eu falo assim, se a pessoa começar a ler um livro desse por mês, ela já muda o comportamento dela. Nem precisa muito da gente, já muda o comportamento. Porque você estava falando, né? Eu acho que o meu trabalho, o trabalho do André, ele complementa o meu. Porque eu não mexo com o investimento. Eu vou na organização. A hora que a pessoa chega para investir, eu direciono ela para um assessor. Você manda ela para a Marisa ou para o André? Para Marisa, que eu pra sou mais sua Mari- amiga, só para falar. Desculpa. Mas aí vai dos objetivos que ela quer, daquilo que a gente traçou para a vida dela. Mas aquilo que a gente estava conversando, né? O investimento, ele precisa colocar vários ovos em cestos diferentes. E aí, nesse colocar vários ovos em cestos diferentes, entra o investir em imóvel. Eu posso investir em imóvel, e é muito isso do brasileiro querer investir em imóvel. E eu gosto, eu invisto em imóvel, tenho os imóveis, mas eu também invisto no fundo imobiliário. Então, mas o que é um anula o outro? A gente estava conversando sobre isso. Não. Complemento. Diversificação. É isso aí. Diversifica. Né? Às vezes não tem o dinheiro para comprar um imóvel, mas tem uma cota de fundo imobiliário que você compra com R$9, R$10. Então, é um início ali para poder, com o rendimento daquele ali, quem sabe conseguir comprar um imóvel. Então, vai do objetivo da pessoa. E né? informação hoje é o que não falta. A gente vê jovens, né? Nossos filhos, trabalhando ali o dinheirinho da mesada. Eu recebo muita gente, e isso é bastante interessante. Quando eu comecei a procurar por investimento ali, você pega lá 2013, 2014, tinha pouca gente falando. Dificilmente você achava alguém. Hoje tem tanta gente falando que aí você tem outro problema. As pessoas travam. Cara, é tanta gente falando, não vou fazer nada. Mas se eu estou fazendo isso, será que está certo? Será que está errado? Isso, Será? não, Será? agora é isso, agora aquilo. Cada hora segue uma orientação, quer dizer, não tem foco, não Você é? trava. E como tudo, né, o excesso de informação que nós recebemos hoje nas mídias digitais, a gente precisa saber filtrar. Isso aí. É isso aí. Você Perfeito. tem que selecionar, porque Perfeito. senão você fica, vendado, andando num deserto. Eu acho que uma contribuição muito rica que a Carol fez, essa questão de você viver 1 ou 2 degraus abaixo do teu padrão de vida, isso me ajudou muito lá atrás, absurdamente. Por quê? Eu vivia com um salário e eu tinha minha renda variável. Minha renda variável que eu era vendedor, então se eu vendesse mais eu ganhava um prêmio, né? E aí chegava o final de ano, eu tinha lá 13º, CLT e tudo mais, e eu tinha PLR, participação de lucro e resultado. Quando eu tinha menos salário, que eu ganhasse lá 5, 6 mil. Aí eu ganhei agora 8. Mas eu estava vivendo com 5. E bem. Eu estava vivendo bem e fazendo aporte e investindo. O que eu vou fazer? Eu vou viver com 5 e vou colocar 8 lá nos meus investimentos. PLR chegava, é uma renda que eu não conto. Não está no script. Até porque era variável também. Tudo para investimento. Tudo para investimento. Vivendo sempre... eu vivia como miserável? Não. Investir não é se anular, é multiplicar. Entenda isso. Você pode subir? Eu tenho 5. Comecei a ganhar 10. Tudo bem. Você sobe 1 ou 2 degraus. Mas sempre 1 ou 2 abaixo do teu padrão real de vida. Exatamente. E seja qual for o investimento, ele vai ser sempre de longo prazo. Sim. A gente estava comentando sobre isso, mas antes explicando, gente, porque senão o pessoal vai achar que eu sou contra o investimento na Bolsa. Não, pelo contrário, concordo totalmente com o que a gente estava conversando, que a Carol falou. Diversificar os seus investimentos. E eu fui delegada do Cresce por 6 anos e a gente sempre chamava palestrantes para quartas especiais lá. E uma das vezes foi o Felipe, que trabalha com investimento na Bolsa, porque eu sempre falo para os corretores, muitas vezes eles querem bater de frente, falar, não, melhor é o imóvel. Mas é melhor por quê? Você entende o outro? Sim. Tem alguns momentos que clientes que me procuram, eu falo, eu acho que nesse momento da sua vida, o ideal para você é investir na Bolsa. Você já tentou? Se informa, vê direitinho. Porque tem momentos da vida que eu prefiro falar para o cliente,
não é o seu momento. E aí, outra coisa também, muitas vezes a pessoa quer investir em imóveis, e aí você vai no decorrer da conversa, você vê que a pessoa não tem preparo psicológico para entender que esse imóvel está alugado, ele vai ter que dar manutenção. Manutenção ao locatário, mas alguns conceitos, o imóvel, assim como nós precisamos de manutenção, o imóvel também. E tem gente que não tem esse preparo. Que quando compra um imóvel, está lá, nós que temos imobiliária, a gente sofre muito, porque daí o proprietário fala, não, mas eu não quero fazer isso. Mas É teu. é seu. teu. A gente não está inventando isso um aí. Está ativo. lá na lei e é justo, precisa daquilo. Você tem que dar condição para o seu locatário de usufruir daquilo que ele está alugando. Então, tem gente que não tem preparo para investir no mercado imobiliário. Sim. Então, quer dizer, há investidores de todas as formas e para Perfeito. todos os tipos de investimento. Exatamente. Gente, eu quero trazer algumas palavras aqui. E aí vocês, dentro da sua expertise, vocês trazem as contribuições. Vamos lá? Então, segurança ao investir. Renda fixa. Da fixa, tesouro direto Tesouro hoje, direto. indiscutível. É. Discutível. É o investimento mais seguro do Brasil. Sabe? Você está emprestando dinheiro para o governo. Pô, mas o governo, André, cara, que é isso? Tá louco. Hoje, por exemplo, emprestar dinheiro para o governo... A gente mas já teve poupança confiscada nesse país. Exatamente, mas aí que tá. O governo, ele é dono da máquina de imprimir moeda. Hoje você não imprime mais, né? Hoje, se a Bel Prazer, você dá um toque lá e pronto, você distribui moedas. Mas você investir no tesouro direto... Segurança? Segurança. Imóvel. Imóvel. Também. Desculpa. Ó, mas segurança e também imóvel. Também Quando você, imóvel. ó, vamos lá. Você pega crises. Para onde o pessoal recorre? Imóvel, Imóvel. dólar, ouro. É isso. Investimento imóvel. sem custo adicional. Sim. Por exemplo, imóvel, você tem que dar manutenção. Sim. Mas Ou- a bolsa também. Você vai, Não, a bolsa não tem. você Fundo- paga alguém para administrar para você. Não. Não Depende. Depende do que você quer. Se você quiser... paga. Ah, eu mesmo posso? Você Olha, tá pode, vendo como claro sou que mal pode. informada? É, você pode colocar lá e Nossa, ficar eu vou- quietinha. Você é isento de imposto de renda, você tem uma gestão tá. profissional por trás, né? Gestão profissional, estou falando no caso dos fundos imobiliários, e você recebe os dividendos, que é uma espécie de aluguel todo mês na tua conta, isento de imposto de renda. Então, você não tem manutenção. LCI e LCA também é isento. É isento de imposto de renda. Então, tem muitos investimentos que você tem isenção tributária. Você consegue... A próxima pergunta seria isso: investimento sem imposto de renda. Tem bastante. Claramente. Fundos imobiliários. LCI, LCA. LCA, LCA, CRI, CRA, CRI, que daí você está CRA, emprestando teu dinheiro para uma é. empresa, debênture incentivada. Debêntures Também são investimentos que você empresta para a empresa, do dinheiro para a empresa. O risco é um pouco maior, tá? E aí, dentro das ações, você tem os dividendos, que são parte do lucro dessas empresas, vem para o nosso bolso. Porque quando você compra uma ação, você nada mais é que sócio do negócio. Se afundar, você afunda junto. Tá? Você tem risco de mercado, né? E aí, esses dividendos são isentos de imposto de renda, porque a empresa é tributada lá já na ponta. Já mercado imobiliário, imóveis. Tributado e correndo riscos aí de aumentar. De aumentar a Por tributação. favor, governo, pense melhor. A gente está tentando, mas as alterações nas tributações Tá São pegando. pesadas. está né? pegando. Hoje é 15%, né, Marisa? Mas vai lucro subir imobiliário, bastante. né? Lucro imobiliário, 15%. É. Vocês estão falando em 26, 15%. né? 26. Estão falando em 26, é. Caramba. É assim. Rentabilidade. Longo prazo? Quais são os mais rentáveis? É difícil. Chegar nesse ponto é difícil. Você pode comprar um imóvel, vou dar um exemplo de um imóvel, uma localização muito boa, um imóvel, enfim, ele render muito mais que qualquer investimento dentro de bolsa. Você pode comprar um imóvel, por isso que eu falo, você tem que saber. Um imóvel que você tem uma rentabilidade menor que uma renda fixa. Pode acontecer também. Né? Então, quando você pega renda fixa hoje, não tem surpresa. Eu quero um pré-fixado de 10%. Lá no final você vai ter 10%. Uma LCI de 90% do CDI, você vai ter 90% do CDI lá, isento de imposto de renda. Na Bolsa, quando você olha para o longo prazo, Brasil, tá? Vou pegar um índice Ibovespa, que ele é genérico hoje, você pega como base, né? Você pega no longo prazo, ele tem uma rentabilidade muito boa. Mas se você souber escolher boas ações, você vai ter uma rentabilidade muito melhor que o Ibovespa. A rentabilidade está diretamente ligada ao risco. Isso aí. Quanto menos risco, menos rentabilidade. Quanto Isso aí. maior risco, maior rentabilidade. Essa, Então, qual risco você quer correr? e prazo. E prazo. E prazo, essa é a tríade. Exato, O essa imóvel é tríade. saber comprar também. Saber O imóvel comprar. é saber compra comprar. bem É e isso. você tem... Se você- uma É, boa não- assessoria uma- para comprar. Exato, mas independente da assessoria também, mesmo. Você comprando bem e
no longo prazo, eu acho que o imóvel ainda... Ele É bom. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Ele não tem, a diferença é a liquidez, mas aí a gente estava conversando sobre isso, né? O imóvel você não tem a liquidez, mas você também colocar numa bolsa e você tirar no momento que você precisa do dinheiro e às vezes é um momento de queda, você também perdeu muito dinheiro. Então, é analisar risco, né? Sim. E o que você quer? O que você quer? Cada um vai querer uma coisa. Para quem quer ter um futuro melhor a partir de investimentos, começando agora. Renda variável. Futuro melhor, você pensando na tua aposentadoria, pensando lá na frente, e você ter renda previsível para a tua vida, vai para fundo imobiliário e bolsa. Não tem erro. Isso aí é o caminho. Principalmente aqui no Brasil. Aqui no Brasil você tem boas empresas que pagam bons dividendos, porque é isento. Marisa, para quem quer começar agora, não tem muitos recursos, mas quer mercado imobiliário. Como é que se investe? Como é que se chega lá? Na verdade, nós temos muitos programas do próprio governo com subsídios. Então, quem está com poucos recursos, o mercado imobiliário vai ser muito atrativo no começo dos seus investimentos, porque o próprio governo tem subsídios para esse tipo de investidor. E, olha, muitos que têm com subsídios, o valor... Tem gente que compra imóvel, a parcela desse imóvel ali, ele está recebendo mais de aluguel do que a parcela que está pagando no imóvel. Então, para mim, o investimento é pequeno. Me encaixo nos padrões que tem subsídios do governo, sem dúvida nenhuma, imóvel. Carol, para quem não sabe como lidar com o dinheiro, o que é que você diria? Conhecimento, vai buscar conhecimento. Hoje tem muita coisa gratuita na internet, tem muita gente fazendo mentoria, curso, workshop, mas vai aprender a lidar, a fazer gestão do dinheiro. Porque, como disse o André, e é uma frase que eu uso muito, dívida a gente não resolve com dinheiro. A gente resolve com conhecimento e gestão. Eu costumo dizer o seguinte, você vai ter que lidar com dinheiro o resto da tua vida. É. A gente vai sair daqui, se for no mercado, você está lidando com dinheiro, certo? Você acendeu a luz na tua casa, você está lidando com dinheiro, você está pagando luz. Aprenda a fazer. Você vai morrer sabendo que você vai ter que lidar com dinheiro. Então, quanto mais conhecimento você tem, mais você se protege, mais teu patrimônio cresce, mais você sucede financeiramente, mais você ajuda as pessoas, mais você melhora o mundo. Vou pedir para vocês encerrarem com uma mensagem, cada um deixando um recado aí para aquelas pessoas que ainda não sabem investir, talvez estejam endividadas, estão lutando, brigando com o dinheiro. Como fazer as pazes com o dinheiro? Pode começar, Carol. Fica à vontade, André. Você é convidado. Tem saída, né? É a história da minha vida, é a trajetória da minha vida. Eu, há 10, 11 anos atrás, estava totalmente endividado. E não era pouco, tá? E não era pouco. Cheque especial, eu estourava cheque especial, eu estourava cartão de crédito, que cheguei a quebrar cartão de crédito. Hoje eu entendo que cartão de crédito, eu estou trabalhando com o dinheiro dos outros, né? Eu tenho um mês para pagar, meu dinheiro continua investido e é o melhor negócio do mundo. Mas olha só, eu cheguei a quebrar cartão de crédito. Então, tem saída. É só saber fazer. Aprende como fazer. E não é difícil. Eu sempre falo para os clientes, para os amigos, analise qual momento da sua vida. Acho que muitas vezes a gente não para pensar em qual momento da nossa vida a gente começa a achar que a gente precisa ter certas coisas que muitas vezes a gente não precisa. Então, eu acho que mesmo o imóvel que tanta gente sonha, será que é o momento? Muitas vezes, nesse momento, o melhor para você é alugar um imóvel próximo do teu trabalho, que vai te trazer uma qualidade de vida maior, porque, querendo ou não, o tempo é caríssimo. O tempo é caríssimo. E que seja um tempo de sono, um tempo de descanso. Então, analise qual é o momento da sua vida e não pule fases. Tudo na nossa vida são fases que a gente precisa seguir para que lá no final a gente fala, puxa vida, venci. Não precisa criar necessidade onde não tem, precisa. Né? Eu acho que eu complemento um pouco o que o André falou, que, na verdade, para quem... Né, você perguntou para quem está endividado. Tem saída, tem solução. Não é difícil, mas leva tempo. Você não ficou endividado do dia para a noite. Mas, então, dessa forma, você também não vai conseguir organizar as suas finanças do dia para a noite. Tudo vai depender do tamanho da tua dívida, de como você está, mas leva tempo. E você precisa ter a paciência
para construir essa nova fase da sua vida, que eu falo que as pessoas acostumam a ficar endividados também, acostumam a pagar conta atrasada, acostuma. Do mesmo jeito que a gente acostuma a fazer isso, a gente tem que inverter, acostumar a ter o dinheiro, acostumar a fazer os investimentos. Por isso que eu falo, começa a investir com um pouquinho para criar o hábito. Não precisa ser com muito. Começa com R$10 para você criar o hábito de investir. Depois que você criou esse hábito, você vai aumentando. É igual fazer a caminhada. Começa com 15 minutos todo dia até você criar o hábito. Quem é a mesma sabe? coisa. Uma maratona. Uma Uma maratona, maratona. não é? Então é isso. A gente tem solução, não é difícil, mas leva tempo para as coisas acontecerem. Sensacional. Gente, muitíssimo obrigada, André. Muito obrigada pelas contribuições. Muito Nossa, obrigado. foi maravilhoso. Aqui. Obrigada, André, por estar obrigado. aqui conosco. Quem Eu quiser que agradeço. acompanhar você nas redes sociais, seus canais digitais. Eu tenho um canal no YouTube, mas eu fico muito mais ativo dentro do Instagram. É André Financas, não tem cedilha, é com C. André Financas, simples assim. Chamar você lá no direct e você Chama no responde. direct, eu respondo todo mundo. Tem gente que fala, é você que está respondendo. Claro que sou eu, então vou mandar mensagem de voz para você agora. Então, Ah, que eu legal. respondo todo mundo, pode contar comigo. Joia. Muito obrigada, Marisa. Muitíssimo obrigada. Tenho É um certeza prazer que estar aqui com todo vocês. mundo entendeu um pouquinho melhor também o mercado imobiliário hoje. Muito obrigada a vocês pelo Obrigada convite. por Sempre ter à disposição. E a Carol, a nossa especialista aí, a nossa educadora financeira, né? A Carol, Obrigada. ela tem Eu colocado levanto a muita bandeira. gente ali. Ela levanta a bandeira. Muito obrigada, gente. Eu espero que vocês aproveitem, vejam, revejam, volta aí para o começo, ouve, assiste tudo de novo. Tenho certeza que você vai levar para a sua vida grandes lições desse nosso episódio. Curta, comente, ative o sininho para não perder nenhum detalhe dos nossos próximos episódios e nos acompanhe, continue nos acompanhando, inscreva-se no nosso canal. Um grande abraço e até o nosso próximo episódio.